Imagine um filme que se vende como um drama emocionante, uma história de amor e resistência, mas que na realidade serve para reescrever a história, apagando fatos incômodos e criando heróis onde não existiam. Meu nome é Francisco, e esse é o canal Refute-me se puder. No documentário de hoje, iremos a fundo nos motivos pelos quais o Brasil ficou dividido entre torcer pelo Oscar e em literalmente não querer o prêmio. Vamos falar de histórias de fatos sobre a política brasileira, que talvez você não conheça. Se prepare. Ainda Estou Aqui foi lançado com uma narrativa clara: retratar os supostos horrores da ditadura militar no Brasil. Mas o que realmente está por trás desse filme? Seria apenas uma produção artística ou um projeto meticulosamente construído para limpar a imagem de certos personagens históricos? Desde o seu lançamento, o longa dividiu opiniões. Enquanto parte da crítica o enalteceu como um retrato sensível da repressão, outros enxergaram uma tentativa descarada de manipular a percepção do público sobre um dos períodos mais controversos da história brasileira. A trama gira em torno do desaparecimento de um pai de família durante o período militar. Um homem supostamente inocente que some sem deixar rastros após ser perseguido por agentes do governo. O filme foca na dor da família, no desespero de sua noiva e na suposta brutalidade de um regime que não permitia vozes dissidentes. Mas será que essa é toda a história? O longa evita discutir os detalhes incômodos: o envolvimento do protagonista com células comunistas armadas, sua participação em ataques violentos e seu papel ativo em uma organização que tinha como objetivo implantar um regime socialista no Brasil. Um detalhe que, convenientemente, foi omitido do roteiro. A narrativa cinematográfica pinta os agentes do governo como vilões sem escrúpulos, enquanto os militantes são apresentados como heróis românticos, vítimas indefesas de um sistema cruel. Mas qualquer um que já estudou a história sabe que a verdade é bem mais complexa. O que dizer do diretor e dos artistas envolvidos? Será que eles estão simplesmente contando uma história ou participando ativamente de uma campanha de reinterpretação histórica? Um olhar sobre a trajetória do diretor revela sua conexão com movimentos de esquerda e sua insistência em retratar o regime militar de maneira unilateral. Seu histórico de produções anteriores já indicava uma tendência: retratar um Brasil onde apenas um lado foi responsável por todas as atrocidades, enquanto o outro é mostrado como vítima indefesa. Os atores, por sua vez, não se furtam a dar declarações inflamadas, deixando claro seu viés político. Mas a pergunta que fica é: será que eles conhecem toda a verdade ou apenas reproduzem um discurso pronto, sem questionar os fatos? E mais intrigante: por que nunca vemos filmes retratando os atos terroristas cometidos pelos grupos comunistas da época? Por que as vítimas desses ataques nunca têm suas histórias contadas? A arte tem o poder de moldar a percepção da sociedade. E se a história real não condiz com a narrativa que se quer contar, ela é simplesmente apagada, distorcida ou substituída por uma versão mais conveniente. A história nos ensina que o controle da narrativa é uma das ferramentas mais poderosas de qualquer ideologia política. Ditaduras ao redor do mundo sempre usaram o cinema e a cultura para manipular a opinião pública. Mas quando olhamos para o Brasil, percebemos que esse tipo de estratégia não ficou no passado. Pelo contrário, continua ativa e influente. O objetivo aqui não é apenas contar uma história, mas garantir que as novas gerações jamais questionem o passado. Filmes como Ainda Estou Aqui não são apenas obras de ficção. São peças cuidadosamente elaboradas para definir o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. E agora, com o cinema nacional amplamente financiado por verbas estatais e incentivos culturais, fica o questionamento: será que esses filmes estão sendo feitos para contar a verdade ou para perpetuar um discurso político? Afinal, se esse filme foi feito para expor a verdade, por que ele não conta tudo? O ano era 1964.
O Brasil passava por uma crise política, econômica e social intensa. O governo de João Goulart, então presidente, flertava abertamente com o socialismo e se aproximava da União Soviética e de Cuba, o que preocupava parte da população e principalmente as Forças Armadas. Jango propunha as chamadas reformas de base, que incluíam estatizações, reforma agrária forçada e controle do mercado. Enquanto isso, sindicatos comunistas se fortaleciam e havia uma crescente mobilização para transformar o Brasil em um regime semelhante ao de Fidel Castro em Cuba. O medo de uma ditadura comunista, nos moldes da que assolava Cuba desde 1959, foi um dos principais fatores que levaram ao apoio de setores civis, da elite e dos militares, ao golpe militar de 31 de março de 1964. Esse movimento não foi unilateral. Contou com o apoio de grandes empresários, da mídia da época e até do governo dos Estados Unidos, que via o Brasil como um território estratégico contra o avanço do comunismo na América Latina. Com o golpe, os militares tomaram o poder e iniciaram um período de governo autoritário que duraria mais de 2 décadas. Nos primeiros anos, houve certo apoio popular, pois a economia cresceu rapidamente e havia uma sensação de ordem. No entanto, com o tempo, o regime se tornou cada vez mais violento e repressor. O AI-5, Ato Institucional número 5, decretado em 1968, foi o auge dessa repressão, permitindo o fechamento do Congresso, censura à imprensa e a perseguição de opositores políticos. Mas a ditadura se manteve tanto tempo no poder apenas por repressão? Não. O grande fator que justificava sua continuidade era a ameaça constante de grupos guerrilheiros de extrema esquerda, que planejavam implantar um regime comunista no Brasil. E aqui está o ponto que muitos preferem ignorar. Não havia apenas repressão do governo contra opositores pacíficos. Existia uma verdadeira guerra interna no país. Enquanto o regime endurecia sua repressão, células guerrilheiras passaram a cometer atentados terroristas, sequestros e assaltos para financiar sua luta armada. Estes grupos tinham apoio de Cuba, União Soviética e China, que treinavam guerrilheiros e forneciam armamentos. Principais grupos guerrilheiros: VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, grupo do qual Dilma Rousseff fez parte, responsável por assaltos e atentados. ALN, Ação Libertadora Nacional, liderado por Carlos Marighella, autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, que ensinava táticas de guerrilha. Aqui temos um ponto interessante para apresentar que também foi feito um filme retratando Marighella como um herói nacional, quanto na verdade era apenas um terrorista da pior índole possível. Inclusive em sua obra ele mesmo escreveu, abre aspas, "O terrorismo é uma arma a que jamais o revolucionário pode renunciar. Ser assaltante ou terrorista é uma condição que enobrece a qualquer homem honrado." E assim, fecha aspas, continuando MR8. Movimento Revolucionário, 8 de outubro. Conhecido pelo sequestro do embaixador dos Iguax Rio no Brasil. Molipo, Movimento de Libertação Popular. Financiado diretamente por Cuba. Esses grupos não lutavam por democracia, como alguns tentam sugerir. Eles buscavam instaurar um regime comunista no Brasil, eliminando qualquer oposição política, da mesma forma que ocorreu em Cuba e em outros países socialistas. Ou seja, não eram contra ditaduras, porém eram contra ditaduras que não fossem impostas por eles. A mídia atual se recusa a lembrar desses episódios, mas a guerrilha comunista no Brasil matou civis, policiais e militares. Eis alguns exemplos. Primeiro exemplo, sequestro do embaixador Charles Elbrick, em 1969 o MR8, e a ALN sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, exigindo a libertação de presos políticos. O governo cedeu e libertou militantes, que foram enviados para Cuba. Segundo exemplo foi o atentado ao aeroporto dos Guararapes em 1966 a
Bomba colocada por militantes comunistas matou 2 pessoas e feriu várias outras no aeroporto de Recife. Terceiro exemplo, o roubo do cofre do Adhemar de Barros, em 1969. Dilma Rousseff fez parte da operação para roubar o cofre do ex-governador paulista. Estima-se que levaram 2,5 milhões de dólares, usados para financiar a guerrilha. Fora esses atentados, algumas práticas como execução de soldados e policiais eram comuns. Guerrilheiros frequentemente emboscavam e matavam agentes da lei. José Dirceu e Dilma Rousseff, que hoje são figuras centrais na política brasileira, eram militantes ativos dessas organizações terroristas. Dilma Rousseff foi treinada em guerrilha e participou da VAR Palmares, um dos grupos mais ativos na luta armada. Já José Dirceu, um dos principais articuladores do PT, foi um dos líderes da esquerda revolucionária. Ambos foram presos, mas posteriormente anistiados. Mais tarde, entraram na política institucional e chegaram ao poder, demonstrando que a luta pelo domínio do Brasil nunca cessou, apenas mudou de forma. É engraçado que hoje os mesmos são contra qualquer tipo de anistia, inclusive para pessoas de idade que estavam protestando pacificamente no dia 8 de janeiro. Seria cômico se não fosse triste, o que nos leva para os dias de hoje. Mesmo após o fim da ditadura em 1985, a disputa entre esses dois grupos não desapareceu. Ela apenas se transformou. O que antes era uma guerra armada passou a ser uma guerra ideológica. Os mesmos grupos que queriam o poder nos anos 60 e 70 mudaram sua estratégia. Passaram a dominar universidades, mídias e instituições culturais, reescrevendo a história ao longo das décadas. Interessante para fins de estudo que foi nessa época que o filósofo comunista Antônio Gramsci criou a teoria da necessidade de uma reforma cultural e educacional para a construção de uma sociedade socialista, uma vez que percebeu que pela força não estavam tendo êxito. Entenda, o governo militar foi autoritário e brutal, mas os grupos guerrilheiros também foram cruéis e tinham uma agenda totalitária. Hoje, essa guerra acontece no campo das ideias, onde a narrativa histórica é seletivamente construída. Para favorecer um lado ou o outro, o Brasil nunca teve um governo democrático estável na segunda metade do século XX. Tínhamos 2 forças brigando pelo controle do país: uma ditadura militar e uma tentativa de revolução comunista. Nenhuma delas lutava realmente por democracia. Mas o que vemos hoje? A narrativa oficial retrata apenas os militares como vilões, enquanto omite completamente os crimes cometidos pelos guerrilheiros. Um dos maiores erros cometidos pelo regime militar não foi apenas a repressão excessiva, mas a crença de que apenas com a força conseguiriam erradicar a ameaça comunista. O general Silvio Frota, uma das figuras mais influentes do regime, alertou para um risco que os próprios militares ignoraram. Nós vencemos a guerra, mas se não destruirmos as sementes do inimigo, eles voltarão mais fortes. É como uma panela de pressão. Tiramos o fogo, mas se não levantarmos a tampa, o vapor continuará se acumulando até explodir. O que isso significa? Os militares destruíram a guerrilha armada, mas não eliminaram sua ideologia. Ao contrário, a repressão intensa deu à esquerda um novo método de luta: o domínio da cultura, da educação e da narrativa histórica. É aqui que entra Antônio Gramsci, um dos mais influentes teóricos comunistas do século XX, e um dos principais responsáveis pela transformação da estratégia comunista. Gramsci percebeu algo essencial. Revoluções armadas muitas vezes fracassavam, pois enfrentavam resistência popular e militar. Então, ele propôs uma guerra cultural. Em suas obras, principalmente nos Cadernos do Cárcere, Gramsci deixou claro seu plano. O Estado e a sociedade civil são interdependentes. A verdadeira revolução não ocorre nas ruas, mas nas mentes das pessoas. É necessário ocupar a cultura, a educação, a mídia e os centros intelectuais para moldar o pensamento da sociedade. Isso significava que, ao invés de tentar tomar o poder à força,
Os comunistas deveriam infiltrar e dominar escolas, universidades, jornais, sindicatos e produções culturais. Então, como a infiltração ocorreu? Primeiro, domínio das universidades. Durante o regime militar, muitos guerrilheiros foram presos e anistiados. Ao invés de serem isolados da vida pública, muitos foram incorporados ao meio acadêmico. Professores, com viés marxista, passaram a reformular currículos e a recontar a história apenas pelo viés da esquerda, omitindo crimes cometidos pelos guerrilheiros. Atualmente, faculdades de humanas são redutos de doutrinação ideológica, onde qualquer pensamento divergente é silenciado. A influência na mídia e cultura. Jornais, revistas e emissoras foram gradativamente ocupados por jornalistas e intelectuais que simpatizavam com a esquerda. As novelas da Rede Globo, por exemplo, passaram a retratar o governo militar apenas como opressor, enquanto omitiam os atentados e assassinatos da guerrilha. Inclusive, os filmes e séries começaram a contar a história de um único lado, transformando terroristas em heróis. Se antes a luta era com armas e explosivos, hoje a batalha é travada no cinema, nos livros e na TV. 2 filmes recentes ilustram bem essa estratégia. Marighella, lançado em 2019, o filme retrata Carlos Marighella, líder da ALN, como um mártir da liberdade. Omitiram suas ideias revolucionárias e o fato de que ele pregava a luta armada, sequestros e assassinatos como forma de tomada do poder. Financiado com dinheiro público, o filme não menciona as vítimas de seus atos terroristas. O filme que trouxe a ideia desse documentário, o Ainda Estou Aqui, lançado em 2024. Mais um filme que segue o mesmo padrão. Transforma um militante comunista em vítima, ignorando o contexto de suas ações. O governo militar era brutal, sim, mas isso não significa que a guerrilha era inocente. O que vemos aqui não é um relato histórico, mas uma narrativa cuidadosamente construída para distorcer os fatos. Outros exemplos de produções ideológicas. Batismo de Sangue, de 2006. Retrata Frei Tito, guerrilheiro que se uniu à ALN, como um herói. Zuzu Angel, também de 2006. Foca apenas na repressão, sem contextualizar a real ameaça da guerrilha. O que é isso, companheiro? Estrelado em 1997. Romanceia o sequestro do embaixador americano, omitindo que esses grupos queriam implantar uma ditadura comunista. Interessantemente, também conta Tom, a atora Fernanda Torres, mas isso deve ser só uma coincidência. Os próprios comunistas admitiram esse método. Gramsci não foi o único a perceber o poder da cultura. Outros marxistas reforçaram a importância de controlar o discurso para transformar a sociedade. Rui Mauro Marini, teórico marxista brasileiro, disse: "A revolução começa pela educação. Tomemos as universidades e tomaremos o país." Lenin, o líder da Revolução Russa, em sua clássica frase disse: "Dê-me apenas uma geração de jovens e transformarei o mundo." Por isso, a importância de filtrar o que consumimos. A guerra mudou. Os comunistas entenderam que não precisam tomar o poder pela força. Basta moldar o pensamento das pessoas. E como eles fazem isso? Através da cultura, das universidades, da mídia e do cinema. Se um filme como Ainda Estou Aqui ou Marighella fosse apenas uma obra de ficção, não haveria problema. O perigo é que essas produções são vendidas como fatos históricos, enquanto escondem verdades incômodas. O que podemos fazer? Filtrar o que assistimos. Questionar sempre a fonte e o viés da narrativa. Buscar informações reais. Estudar documentos históricos e ouvir ambos os lados da história. Não aceitar narrativas prontas. Entender que, na guerra cultural, quem controla o discurso, controla a sociedade. O Brasil viveu um conflito entre 2 ditaduras, uma militar e outra comunista. Nenhuma das duas lutava pela democracia. Mas, se não tomarmos cuidado,
A segunda pode vencer através da cultura. Entende agora por que nem todo mundo se agradou do filme e ficou torcendo fervorosamente para ganharmos um Oscar em cima de uma obra que não relatou veridicamente os fatos, pelo contrário, mais desinformou e tentou doutrinar como tantos outros.